Senhor, por esse dia, por essa noite, pela nossa vida, pela salvação, pela libertação, pela cura. Ó Senhor, em nome de Jesus, pela saúde, pelos renovos, o Senhor renova a nossa juventude como a da águia. Ó Senhor, o Senhor firma os nossos pés sobre uma rocha. Ó Senhor, o Senhor nos deu esperança. Ó Pai, esperança do cumprimento de todas as tuas promessas, pois elas não falham, Senhor, porque o Senhor é poderoso e fiel para cumprir todas elas fielmente, em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 8, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Fala da palavra, né? Muitos conhecem a palavra intelectualmente, até fica repetindo as palavras, né? Palavra de Deus, decora e sabe a palavra intelectualmente, só na mente. Mas primeiro nós devemos crer no coração. O coração aqui é o mais interior nosso, é o nosso espírito. Porque Deus, Ele não vê como o homem, Ele vê o coração. O homem vê o exterior. Então nós temos a palavra pelo exterior, né? Então nós devemos ter primeiro a palavra no coração. Agora, então como nós vamos ler a palavra de Deus, né? Que atitude nós devemos tomar para ler a palavra de Deus? Primeiro, preparar o coração, preparar o nosso íntimo, o nosso interior, para de bom grado receber a palavra. Ler a palavra devagar, né? Pausadamente, refletindo e atentamente. A palavra de Deus não é uma sopa, né? A sopa você, né, toma sem mastigar. Não, a palavra de Deus, você tritura ela, você rumina ela. Então, para ler, quando você pegar a palavra de Deus, a palavra vai falar ao teu coração. Então, prepara o teu coração, o teu interior, né? Com o temor do Senhor, sabendo que é Deus falando. Não é qualquer pessoa que está falando quando você está lendo a palavra, né? É Deus falando. Então, o que Deus fala o Senhor, cale-se toda a terra. Então, procuramos que a palavra venha atingir o nosso coração. Por isso, há louvor. Culto tem louvor. Na sua casa tem louvor. O quê? Preparando o seu coração, te dando uma sensibilidade, né? Eliseu, né? Ele foi buscar o Senhor, mas o coração dele estava atribulado, né? E ele então falou: me chama um tangedor, né? Quer dizer, para louvar ali, para ele refrigerar o coração dele. Então, porque Deus fala ao coração, não é ao intelecto, né? Porque nós comunicamos com Deus através do nosso coração. O nosso coração aí não é sentimento, é o nosso espírito. Nós comunicamos com Deus através do nosso espírito. Então ele tem que ser preparado. Como uma boa terra. A terra, né? A terra fértil, a semente cai, então ali vai frutificar. Então o nosso coração deve ser terra fértil. Então, o que? Ouvir com atenção ao que você estiver ouvindo, ouve com atenção e traz para o coração. E fica em espírito de oração. O Senhor fala comigo, eu quero receber.
a tua boa semente, a tua palavra, né, quebranta-me, porque é no coração quebrantado, né, que Deus vai achar lugar. E para que isso, então, nós temos o quê? Preparar o terreno. Quando você vai ler as Escrituras, não pega essa Escritura e lê como se fosse uma revista, um livro qualquer, um jornal, né? Você vai primeiro entender quem escreveu, quem está falando, que é revestido de toda autoridade. Então, com reverência. Olha, quem está falando? Não é qualquer um. É um Todo-Poderoso, né? Ele fala através das Escrituras. Examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ele está se revelando, ele está se apresentando. Então, ao ler as Escrituras, ore, prepare o seu coração para receber, não para contestar, não para ser mais uma leitura, né? Leitura qualquer, não, é revestido de autoridade, é revestido de toda a importância, de todo o peso, não é? Então, aí você estará pronto a ouvir, né? A receber. O seu espírito estará em conexão com Deus. Então, né? Ler repetidamente, devagar e com atenção, meditando. É preciso meditação. Você não vai ler, né? Como uma notícia, né? Não. Você vai ler sabendo de que aquela palavra é revestida de toda autoridade, é Deus falando. Você entra, né, com reverência, né? Reverência à palavra de Deus, né? Muitos até, né, em cultos, quando se lê a palavra, eles leem em pé. Nós vamos ficar de pé para a gente ler a palavra, né? Mas esse pé que nós devemos ficar é o nosso coração pronto, né? Uma terra fértil para receber. Enquanto nós não fizermos assim, nós vamos saber a palavra de Deus intelectualmente, só na mente, mas ela precisa atingir o nosso coração, falar ao nosso coração, e a palavra de Deus fala ao coração. Então, é preciso então a reverência, né? Ler devagar e repetidamente. Ali você está dando um tempo para o Espírito de Deus agir e te tocar. Ele vai te tocar através da palavra, né? Então o nosso interior é o nosso coração, né? Ali falando com Deus. E Deus, a comunicação de Deus conosco é através do nosso coração, através do nosso espírito. Não é um órgão que pulsa, é o nosso espírito, onde está o nosso mais profundo interior. E nesse mais profundo interior estão os nossos desejos, tá? O que nós realmente desejamos. Aqui, essa palavra fala assim. O que se diz? O que diz? Né? A palavra está perto de ti. Quer dizer, hoje nós temos as Escrituras na nossa mão, né? Está perto de ti, na tua boca. Então muitos falam de boca, e até a palavra fala, né, que o vosso amor, que o amor de vocês não seja apenas de boca, mas de coração. Por isso que Jesus falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque ele está falando de boca. Ele não conhece o Senhor. Ele não conhece, né? O outro quis imitar, né? Viu Paulo agindo, fazendo, realizando a obra de Deus. Eles então chegam, né? Os filhos de Cefa chegam para o possesso de demônios, né? Você sai dele, a quem Paulo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas você tem conhecimento de Deus? Você conhece Jesus? Você andou com Jesus? Você anda com Ele? Paulo, né? Paulo andou com Jesus, né? Andava com Jesus. Não sou eu quem vive mais, mas o Espírito, mas Jesus vive em mim, né? Então quer dizer, eles tinham profundo relacionamento com Deus.
Isso nós só adquirimos quando nós abrimos nosso coração para receber, sabendo de quem nós estamos recebendo. Isso não é mais uma coisa na nossa vida, mais um incidente, mais uma palavra. Não, é a palavra revestida de toda a autoridade. Então nós precisamos alimentar dela, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, essa palavra, ela pode vir ao nosso intelecto, né? Eu já fui em centros de recuperação, muitos ali desviados, e eles sabem essa escritura, eles falam ela de cor. Eu ficava perguntando, mas eles sabem essa escritura, mas eles sabem intelectualmente. Não abriu o coração para receber, não, né, cerrou o coração para não crer, porque primeiro você crê, né? Aqui fala, né, se em teu coração creres. Muitos estão confessando Jesus, eu aceito Jesus, mas você crê no seu coração que Ele é o Filho de Deus, né? Morreu e ressuscitou, está vivo e vivo para todos sempre, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Você crê no seu coração, né? Foi o que Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, e ser salvo tu, e será salvo tu e a tua casa, né? Com o coração se crê, né? Em teu coração, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Mas para confessar ao Senhor Jesus, com a nossa boca, né? Não, e Jesus é a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, não devemos falar apenas intelectualmente, mas crendo no coração, no mais profundo nosso. É assim porque é assim, porque Deus falou que é assim, né? E eu creio, pronto, né? E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quer dizer, eu posso falar com a boca vem do intelecto, mas eu tenho que ter perfeita consonância entre o que eu tenho no meu coração e o que eu vou falar, porque o coração do sábio instruirá a sua boca e acrescentará graça aos seus lábios. Então, crê com o coração. Então, a palavra de Deus é para ter conexão do nosso coração, para que Deus venha trabalhar em nós e por nós e através de nós, quando nós cremos, né? E ele fala, porque com o coração se crê para a justiça. Quer dizer, Jesus pagou todo o título que era contra nós. Você crê? Eu creio que Ele pagou o título que era contra nós. E esse crer nos traz uma paz, né? Nos traz uma paz. Como assim? Olha bem, é que seus pecados foram pagos na cruz. Meu Deus, foram pagos, estão pagos. Então eu creio em Jesus. Eu creio no Senhor, né? Mas só de boca. Há muita gente falando, porque isso, em nome de Jesus, né? Trazer o nome de Jesus traz consequências, né? Se você está falando sem crer, né? Muita gente está falando aí sem crer, mas está trazendo problema para si, que o diabo, ao ouvir o nome de Jesus, ele vai querer entrar em ação. Ele vai ver de onde vem a fonte. A fonte está vindo de quem? De alguém que crê no seu coração? Ou alguém que quer imitar Paulo? Né? Foi lá imitar Paulo. Sai dele, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ele conhece Jesus? Né? Conhece Jesus? Não, está vendo os outros fazer, eu vou fazer também. E não fica dizendo amém para tudo quanto é coisa, não. Diga amém se você crê. Você creu no seu coração? Então diga amém. Aí que vem um problema, que as pessoas querem fazer sacrifício, né? Sendo que a dívida já foi paga.
Só uma coisa agrada a Deus. Só uma coisa agrada a Deus: a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé nos leva à palavra de Deus e nos leva a crer em Jesus Cristo. Você foi salvo o dia que você creu no seu coração. Você ouviu a palavra, né? E a palavra atingiu o seu coração. Eu creio, né? Então, creu no coração. Jesus pagou a minha dívida. Jesus me salvou, me libertou, me curou, me transformou. Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Senhor. Então, com a boca, aí você creu com o coração, aí a sua boca vai falar o que está dentro do seu coração, né? A palavra de Deus não é algo superficial, né? Você pode, muitas pessoas sabem e conhecem a história de Jesus, né? Aí fala até do Natal, fala da Páscoa, mas você entende? Você conhece? Você crê? Né? Não, é porque os outros estão fazendo, estão comemorando Páscoa, estão comendo ovo de chocolate na Páscoa, não entende, não sabe quem é Jesus. Como crer se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem for enviado para pregar? Então, né, aos enviados para pregar a palavra de Deus. Vamos comemorar o Natal. Feliz Natal, próspero ano novo. Mas comemora-se, né, por ficção, o nascimento de Jesus. Mas onde está Jesus? Onde está o aniversariante? Não, boas festas, Feliz Natal. Nem sabe o que estão fazendo. Estão fazendo o que os outros estão fazendo, porque as propagandas, a mídia, e coloca aí luzes para tudo quanto é lado, né? Mas a luz que ele vem trazer é luz do entendimento, você entender a palavra de Deus. Para você entender a palavra de Deus, você há de meditar nela de dia e de noite. Meditar nela lendo pausadamente, devagar, atentamente, repetidamente, em oração, trazendo para o seu coração, entendendo da fonte em que ela veio, da fonte em que ela brotou, de a maior autoridade do universo, do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e nos criou. E ele quer, então, ele fala ao coração, ele fala assim: eu não vejo, né? Chegou para Samuel viu Eliabe à porta e falou assim, aí ele falou assim: meus olhos veem o futuro rei de Israel. E aí Deus fala com ele, né? Samuel tinha 80 anos, né? Tinha toda uma vida de intimidade com Deus, mas ele olhou para Eliabe, né? Ele olhou para ele e viu um moço alto, bonito, forte, né? Falava bem, falava com diplomacia. Ele falou assim: certamente os meus olhos veem o futuro rei de Israel. Aí Deus falou assim: não atentes para a sua aparência, eu o rejeitei, porque eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. A palavra de Deus deve estar no nosso coração, a crer em Deus no nosso coração, amar a Deus no nosso coração, não somente de boca ou exteriormente. Muita gente, né? Aí falou que Jesus censurou lá do judaísmo, né? Os sacerdotes, vocês vestem roupas, né, para diferenciar dos outros, alarga as franjas e os filactérios das suas roupas, né? Quer dizer, para ter uma aparência de que é de Deus, que é santo, né? Outros mudam as vestes de outra forma, outros se portam, né, com uma carinha parecendo que, né, de piedade, de humildade, anda até curvado. Deus não vê nada disso. Deus vê o seu coração. Crê no Senhor Jesus, então você confessa. E quem crê no Senhor Jesus, testemunha de Jesus.
fala de Jesus, não se cala, ele fala, ele testemunha. Eu tenho um encontro pessoal com o Senhor. Falei, aquele que crê, eu me manifestarei a Ele. Você vai receber manifestação, né? E quando você orar, você vai ter toda uma reverência, você vai limpar o seu coração, porque quem habitará, né? Quem habitará, fala aqui, né? Quem subirá ao Monte Santo, está em Salmo 24:4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Puro de coração é você ter a palavra de Deus no seu coração. Entre o que os outros falam, o que os outros pensam, né? Aí vem um outro e fala assim, o diabo falou isso para mim. Ué, o seu coração está povoado com o quê? Você crê no seu coração e na palavra de Deus, né? Paulo fala assim, ainda que um anjo, ainda que nós, um anjo desça do céu e vos fale um evangelho que vá além desse, seja ele maldito. Crê no Senhor Jesus, crê na palavra de Deus, creia no seu coração. O seu coração estará cheio da palavra de Deus, então os seus lábios vão proclamar, os seus lábios vão falar das maravilhas de Deus, você vai testemunhar. Por que você testemunha? Porque você crê. Por que você fala? Por que você prega? Porque você crê. Você não vive o que você prega. Ora, eu creio na palavra, eu creio nas Escrituras, eu creio no poder de Deus. Está no interior, no meu coração, deve estar no seu coração. Então, agora, o coração, que é o nosso espírito, ele precisa estar puro. Quão puro? Né? Perdoando sempre. Né? Porque ele fala, se vocês não perdoarem as ofensas que fizeram a você, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. É um pecado que não tem perdão, é você não perdoar, certo? Então, purifique o seu coração. Mas como eu vou perdoar? Você crê que você deve perdoar? Você crê no seu coração? Então você fala, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo esses que me ofenderam. Você vai lá falar com a pessoa, pedir perdão? Nem precisa. Você fala, eu perdoo, eu limpo o meu coração. Né? Aí, uma estratégia do diabo é arrumar um jeito de você ser ofendido, de alguém te ofender. Né? Para quê? Você guardar amargura, rancor no seu coração. E se o seu coração não estiver puro, não vai ter relacionamento com Deus, porque Deus se relaciona no seu coração. E no culto, você deve estar com o seu coração limpo, com o seu coração como uma terra fértil para receber. Então, você lança fora as críticas, você lança fora os julgamentos, as comparações, né? O que você acha? Vou receber a palavra que vem da autoridade do céu. E quem prega deve estar adstrito à palavra de Deus. Você não pode pregar fora da palavra. Se você sair da palavra, você vai adquirir consequência. Você vai errar e fazer os outros errarem. E o que diz a palavra? É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar no mar, do que ensinar errado e fazer os outros errar. Então, o nosso coração tem que estar em perfeita consonância com a nossa boca. Não é um amor fingido, não é um crer fingido, de casca, de aparência, de exterioridade. Né? Então, se eu falo, é porque eu creio, por isso eu falo porque eu creio. Então, aí sim, né, tem como
Deus agir em nós, tem como a palavra de Deus surtir efeito em nós, porque é através do coração que Ele vai falar conosco, né? No Salmo 37, 31, ele fala: no coração tem Ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Está falando que é na boca, né? Que é na boca? Não, no coração tem Ele, o homem de Deus, tem a mulher de Deus, tem no coração, no seu interior, a palavra de Deus. E é o coração que nos dá as saídas da vida, né? Cuida do seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que pessoas tomam atitudes erradas? Por que tomam decisões erradas? Porque a palavra de Deus ainda não povoou o seu coração. Pode ter povoado o seu intelecto, a sua boca, mas não teve consonância, né, entre o seu coração e a sua boca. Está falando de coisas que não penetrou ainda no coração. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Coração quebrantado. O que é perto? Está o Senhor. Porque, né, Ele está perto porque tem Ele a lei do seu Deus. Um coração quebrantado. Quebrantado quer dizer apto a receber, a trazer para si, a guardar. Porque a palavra fala: guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você estará sendo sempre corrigido por Deus, sempre corrigido, policiado pelo Espírito Santo. Você não vai permanecer em transgressão, você não vai permanecer no erro. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Quando errou, quando pecou, o que ele fez? Pequei contra ti, Senhor. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele faz a contrição, ele se arrepende, porque ele tem um coração quebrantado. Ele cai em si. Por que o filho pródigo, né? Ele foi, né? Gastou tudo que tinha, absolutamente, né? Viveu uma vida desregrada, ao ponto dele ir no mais baixo da vida, né? Foi tratar de porcos, e ninguém lhe dava nada, né? Mas na casa do pai ele tinha tudo. Então o que ele fez? Caiu em si. É isso que a palavra traz para caiu em si, quer dizer, aquela realidade veio ao coração dele. Aí o que ele fala? Na casa do meu pai eu tenho tudo, e aqui eu não tenho nada. Eu voltarei para a casa do meu pai. Eu voltarei para a casa do meu pai. E ele chega todo quebrantado. Fala: Senhor, meu pai, me trata como um dos seus trabalhadores. Não. Você é meu filho. Põe um anel no dedo dele, um anel da família, um anel de honra, de autoridade. Calça-lhes os pés, dá a melhor sandália, a roupa, troca a roupa dele, essa está suja, está gasta, né? E vamos matar um novilho cevado, vamos festejar, né? Então, esse coração quebrantado que nós precisamos, né? Então, para ser ativo na obra de Deus, ativos como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter consonância entre o que tem no nosso coração, o que nós cremos no nosso coração e o que falamos. Aquilo que você falar é lei, vira lei, porque você vai falar de conformidade com a palavra de Deus, e a palavra de Deus estará no seu coração. Por isso que ele fala: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiseres, e isso será feito. Meu Deus, glória a Deus. Então, agora, a questão, então, também está na motivação. Por que você serve a Deus? Por que você diz que você é de Deus? Por que você diz que é cristão? E tudo que você faz para a obra de Deus, qual que é a tua motivação? É de adorar a Deus? É de servir a Deus? É de crer no Senhor, no seu coração? É de falar com a sua boca as grandezas de Deus? Aí entra o amor de Deus. Não busca os seus próprios interesses. Olha bem, o amor jamais acaba. Esse é o amor de Deus. Tudo sofre, tudo espera. Esse é o amor de Deus. Então, não seja o amor apenas de boca. Então, a motivação, Deus vai olhar, porque ela tem que vir do coração. O coração há de amar a Deus. Amar a Deus. De todo o seu coração. Olha o que ele fala: de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, de todo o seu entendimento, mas de todo o seu coração, não apenas o entendimento, mas também de coração. Que a palavra de Deus penetra no nosso coração como uma espada afiada, como a flecha na mão do flecheiro, como o azeite da unção que se apega aos ossos, que não vai sair, vai ficar ali e vai frutificar. Perfeita consonância entre a boca e o coração. Por isso que outros chegam, em nome de Jesus sai. Não é que está falando de intelecto, porque viu os outros fazer. Ele não está falando do que ele crê. Você crê? Sai em nome de Jesus. Eu paraliso a tua obra em nome de Jesus. Porque aí ele emana de uma autoridade, porque você deu lugar para a autoridade suprema do universo, Deus Todo-Poderoso. Você considerou a sua palavra. E a sua palavra te fez o quê? Até tremer. Aqueles que tremem diante de Deus, a palavra tocou forte, tocou fundo e passou a povoar no seu coração. E aí vai passar a ditar o seu pensamento, os seus pensamentos e as suas atitudes e a tua fé, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que os seus olhos sejam iluminados, que os olhos do seu coração sejam iluminados. Amém? Graças a Deus. Que maravilha, alma de Deus, Pai Santo, em nome de Jesus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, em nome de Jesus, abre o teu coração, receba, creia no seu coração, e a tua boca e o teu coração instruirá seus lábios. Em nome de Jesus, seja curado, receba saúde. O nosso Deus a quem pregamos é o Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos e que nos vivifica. O Senhor é a ressurreição e a vida. Ele te vivifica em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.